Bom dia, alunos do nono ano. Nós vamos iniciar agora um outro capítulo, página 110. Um outro teorema, né? Nós vimos um teorema, a fórmula de Bhaskara, tá? Com equação do segundo grau. Agora tem um teorema muito importante na matemática, chamado Teorema de Pitágoras. Vocês vão ver agora no nono ano e vão ver bastante no ensino médio. Então, é muito importante vocês pegarem essa matéria da fórmula de Bhaskara para a equação do segundo grau, porque vocês vão usar isso muito no ensino médio, e também o Teorema de Pitágoras, que também vão usar no ensino médio, tá bom? Então, a primeira coisa para saber o que é o Teorema de Pitágoras é saber o que é triângulo retângulo, que uma coisa tem a ver com a outra. O triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto. Ângulo reto, nós trabalhamos isso quando falou de ângulo no sexto ano e também no oitavo ano. Ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Retângulo vem de reto, tá? Por isso que a nomenclatura é parecida. Pela simbologia, o desenho como está aí na tela, é um triângulo normal em que ele tem um ângulo reto. O ângulo reto sempre é um ângulo que forma um Lzinho. Quando você vê um desenho que o ângulo forma um Lzinho, é chamado ângulo reto. Na simbologia, sempre tem um quadradinho, tá, desenhado. É uma obrigatoriedade na literatura ter essa simbologia de um quadradinho para confirmar que é um ângulo reto. O triângulo retângulo ele tem alguns nomes especiais para os seus lados, tá? Então, atenção. Ele tem um nome chamado hipotenusa, tá? A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Então, vocês já sabem onde localizar o ângulo reto. É um ângulo que forma um Lzinho, sempre tem uma simbologia de um quadradinho pequenininho. Então, você percebeu o ângulo reto é esse ângulo perto da letra A aí, em branco. Tá? E a hipotenusa sempre é o lado oposto a ele, quer dizer, o lado em frente a ele. Então, a hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Professor, tem que gravar esse nome, hipotenusa, depois cateto? Sim, é muito importante. Se não souber identificar quem é hipotenusa e quem é cateto, você não vai caminhar na matéria de triângulo, retângulo e no ensino médio, trigonometria. Tá? Precisam ter essa nomenclatura em mente. Saber identificar quem é hipotenusa e quem são os catetos. Então, hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Catetos são os lados que formam o ângulo reto. Então, você já percebeu que tudo no triângulo retângulo está em função do ângulo reto. Então, a gente percebe que perto do ângulo reto tem dois lados. Tá? Um lado que sobe na vertical e um lado que desce aí na horizontal. Então, esses lados é chamado catetos. Então, nós temos que o lado A é a medida da hipotenusa, tá? Já que ele é o lado oposto ao ângulo reto. E o lado B e o lado C são a medida dos catetos. Tá? O lado B é a medida de um cateto e o lado C é a medida do outro cateto. Tá? Eles dois juntos formam o ângulo de 90 graus. Tá bom? Sabendo isso, nós temos o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras, esse grande matemático? Que o quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Tá? O que nós dizemos sempre, né, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Vocês vão ver bastante isso o professor falando no ensino médio também. Tá? E eu também vou ficar falando isso toda hora. Então, é muito importante entender e gravar esse teorema de Pitágoras. Tá? Então, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual, vai sempre dar uma equação. O primeiro cateto, você escolhe, pode ser qualquer um dos catetos, ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Para que serve esse teorema? Para esses casos assim. Então, nós temos um triângulo aí retângulo, tá? Porque ele tem um ângulo reto. Você percebe que tem um lado mede 3, outro lado mede 4 e um terceiro lado mede x. Então, tem uma incógnita, tem um valor desconhecido. Lembrando que letra sempre aparece quando tem um valor desconhecido e eu tenho que descobrir esse valor. Então, vamos usar o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa. Quem é aí é a hipotenusa? O x é a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa, que é o x ao quadrado, é igual o cateto ao quadrado. Então, vamos pegar um cateto. Vou pegar o 3, 3 ao quadrado. Mais o outro cateto, que seria o 4 ao quadrado. Então, vocês perceberam a importância de saber quem é hipotenusa e quem é cateto? Porque se eu não souber quem é hipotenusa, não souber quem são os catetos, não consigo andar com o Teorema de Pitágoras e resolver nada em triângulo retângulo e futuramente em trigonometria.
tá bom? Então eu preciso saber isso. Então hipotenusa, lado oposto, é x. Os catetos é os lados que formam o ângulo reto, então 3 e 4. Então assim nós temos x ao quadrado, vou repetir x ao quadrado, já que não tem como fazer nada com a letra em si, igual 3 ao quadrado é 9. Lembrando que ao quadrado a potência é quanto eu vou multiplicar, quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Cuidado, não é 3 vezes 2, por favor, tá? É 3 vezes 3. Lembrando o que é uma potência. Então 3 ao quadrado, 3 vezes 3 igual a 9. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Tá bom? Na terceira linha aí, repetir o x ao quadrado, não tem como fazer nada ainda, igual a 9 mais 16, 25. Agora sim. Agora eu vou pegar esse quadrado e vou transformar em raiz, parecido com o que eu fazia lá em Bhaskara, tá? Então, potência vai se transformar em raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25 igual a 5. Lembrando que raiz quadrada é um número que ao quadrado tem que dar 25. O único número ao quadrado que vai dar 25 é 5, tá? Porque 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, vai dar 25, tá bom? Então, terminou aí x igual a 5, acabou a questão. Tá? Normalmente, em prova e em questões, vocês vão ver um exercício parecido com esse. Então, primeiro, eu preciso saber o Teorema de Pitágoras, preciso saber usar ele e fazer esses pequenos cálculos, essa equação, resolver e encontrar o valor da incógnita. Pode ser x, pode ser y, pode ser qualquer outra letra. Pessoal, é uma matéria nova, é um outro teorema que vocês têm que gravar. Então, eu vou pedir que vocês façam a leitura do capítulo, tá? Então, o capítulo começa na página 110, até a página 113 é a matéria, tá? Depois começa o exercício. Tentam vocês dar uma lida, vejam as questões comentadas, tentam assimilar. Qualquer dúvida, não estou entendendo, volta nessa videoaula para vocês entenderem a matéria, tá bom? Eu vou passar daqui a pouco uns exercícios para vocês fazerem também, parecido com esse que está aqui na videoaula. Importante, tudo aquilo que está passado no vídeo precisa estar no caderno. O nosso vídeo é como se fosse o quadro da sala de aula, precisa estar no caderno, tá bom? Aí vocês copiam, eu vou pedir depois para verificar, vou passar o exercício, vocês fazem, e na sexta-feira a gente tira dúvida, corrige e a gente continua a matéria, tá bom? Bons estudos!